Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos ficar em pé para a leitura de um texto na palavra de Deus, segundo está escrito no Evangelho de Lucas. Deus abençoe o nosso coral e orquestra Avivamento, maestro Moisés, Antônio e toda a equipe deste coral, por essas duas lindas canções. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, uma rápida meditação nesta noite. Vamos ler primeiro, um pouquinho para trás, alguns versículos do capítulo 23, do versículo 49 ao versículo 53, diz assim: E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. Agora vamos para o capítulo 24, do versículo 1 em diante, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e no terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando-se do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Olha, meus amados, nós estamos terminando as comemorações da Páscoa aqui no Brasil.
Muita gente não sabe nem o que significa Páscoa. Eu diria até que a maioria da população não sabe nem o que significa isso. Porque a comemoração da Páscoa, assim como a comemoração do Natal, se tornou um momento de muito comércio. No Natal se compra de tudo, e na Páscoa criaram a história do chocolate ou do ovo de Páscoa. E a Igreja Católica ainda mantém essa tradição. Alguns católicos ainda mantêm a tradição, nem mesmo de comer carne vermelha, mas comer carne branca, ou peixe, bacalhau. Então nessa época se vende muito ovo de Páscoa e muito bacalhau. Mas a maioria dos católicos também nem sabe por que não come, não pode comer carne vermelha. Outros nem cumprem isso. A verdade é que distorceram totalmente o verdadeiro sentido do Natal e da Páscoa. Na Páscoa nós comemoramos o nascimento do menino Jesus. Melhor, no Natal e na Páscoa nós comemoramos a morte expiatória e, por extensão, a ressurreição de Cristo. Nesta noite aqui, as crianças foram muito felizes, e o departamento infantil, através das irmãs, quando criaram este cenário aqui que continha duas coisas. Quem é que se lembra? Duas coisas estavam contidas nesse cenário que elas colocaram aqui. Quem é que conseguiu identificar? A primeira era, e logo em cima tinham 3 cruzes, e abaixo era o túmulo. E que beleza! Eu olhei aquilo ali e disse: Deus, que mensagem linda que o Senhor está trazendo para nós aqui hoje. Porque Páscoa é isto. A Páscoa fala desses dois simbolismos: a cruz, ou as cruzes, sendo no meio a cruz de Jesus, e do outro lado, ou abaixo, o túmulo de Jesus. Mas o que eu achei interessante é que tanto a cruz quanto o túmulo, nesta ilustração que eles colocaram aqui, eles tinham uma coisa em comum, além da pessoa de Jesus. E que coisa era esta? E por que isso é importante para nós? Porque a mensagem que as crianças ministraram aqui hoje para nós é importante para as nossas vidas. Porque é importante nós comemorarmos o dia de Páscoa e não ficarmos somente preocupados, mas para nós que somos cristãos, refletirmos sobre isso. É porque tanto a cruz de Jesus, ou a cruz que foi colocada, quanto o túmulo estão vazios. Esse é que é o grande mistério.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a beleza da mensagem da Páscoa. Nós lemos aqui o primeiro texto do Evangelho segundo Lucas, que Jesus fora crucificado, e as mulheres foram para ver a cruz e ver o Cristo da cruz. Mas quando chegaram lá, elas foram tomadas de surpresa, porque Jesus já não estava mais na cruz. E se ele não estava mais na cruz, significava que ele havia morrido. E depois de declarado morto, José, que era membro do Sinédrio, que segundo o que nós lemos aqui hoje, no versículo de número 51, não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Quem é os outros? Os outros membros do conselho. Ele que fora voto vencido. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de bem e que era justo. Foi até o governador Pilatos e disse: eu gostaria de poder dar um sepultamento digno a Jesus, o Nazareno. E diz-nos a palavra de Deus que o governador aceitou a palavra daquele homem. E ele então foi até a cruz. E de lá foi retirado o corpo de Jesus, e diz-nos a Bíblia que ele envolveu Jesus num lençol, e não sepultou Jesus numa vala comum, num cemitério como todos os demais. Não. Diz-nos a palavra de Deus que ele procurou um lugar que nunca ninguém havia sido sepultado. Os cemitérios da época eram diferentes dos cemitérios de hoje. E ele então envolveu o corpo de Jesus em um lugar que havia sido escavado sobre uma rocha. E o governador, preocupado com o que poderia acontecer se alguém pegasse e roubasse o corpo de Jesus, removeu uma pedra de algumas toneladas e colocou sobre aquele túmulo, e deixou ali um grupo de soldados para que guardassem o túmulo de Jesus. A palavra de Deus mais uma vez se cumpriu, porque era cumprimento de uma profecia vaticinada por Isaías 700 anos antes, que Jesus haveria de ser sepultado em um túmulo em que ninguém havia sido sepultado antes.
700 anos antes, a palavra agora estava se cumprindo. Era mais um indício, mais uma prova, mais do que indício, mais uma prova irrefutável de que Jesus realmente era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o prometido de todas as nações, o Messias que haveria de vir. E por que é importante a cruz para nós? Porque apesar dela ser um instrumento de ignomínia, de desprezo, de vergonha, porque só eram crucificados os piores bandidos e marginais da época, era a morte mais dolorosa, mais cruenta que existia na época, e só as pessoas, os homens mais malvados e os piores criminosos que eram levados ao tipo de morte mais terrível, que era a morte de cruz. Apesar de aparentemente essa mensagem, a mensagem da cruz, denunciar para quem não conhecia de que ali estava sendo crucificado os piores bandidos da época, para a humanidade, para mim e para você, ela tem uma mensagem muito mais forte, que é a mensagem de que os meus pecados e os teus pecados foram consumados através da morte de Jesus. O seu sangue que foi vertido lá na cruz no Monte Calvário serviu para comprar a minha redenção e a sua redenção. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e morte aqui não é apenas a morte física. Essa expressão morte aqui, segundo a epístola de Romanos, o capítulo 6, não é apenas a morte física, não, que pior do que a morte física é a morte eterna. Pior do que a separação do corpo, da alma, do espírito, é ser lançado corpo, alma e espírito no inferno. Então, quando a Bíblia diz aqui que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é o inferno. O inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Mas Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para que eu e você não fôssemos condenados eternamente para o inferno e o lago de fogo. Cristo pagou o preço da minha redenção e da sua redenção. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas que foram lhe feitas, nós recebemos a saúde para o nosso corpo físico e para a nossa alma e para o nosso espírito. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Quando ele brada lá no Calvário e diz: está consumado, nada mais ele estava dizendo: está quitado a fatura que o homem e a mulher não podiam pagar. Está firmado um novo pacto, está cumprido toda a palavra. Eu paguei o preço, eu levei os pecados do Abner sobre o madeiro da cruz. Esta é a essência da mensagem da cruz. Bem, tem razão quando nós cantamos aquele hino e diz: eu amo a mensagem da cruz.
esta mensagem que tem tudo a ver comigo e com você que está aqui nesta noite. Porque agora nós temos um advogado junto do Pai. Ele não é somente advogado, mas ele é a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, através da sua morte, nós nos tornamos propícios a Deus. Deus não nos olha mais como inimigos, mas nos vê como filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos vê mais como pecadores, mas nos vê como justificados pelo dom inefável, inenarrável, imerecido da graça divina. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é presente do Calvário. Levante a sua mão e glorifique a esse Deus maravilhoso pela tua salvação, pelo teu perdão e pela justiça de Deus que foi cumprida em Cristo na cruz do Calvário. A alma que pecasse, ela deveria morrer. Esta é a sentença de Deus. E aqui está uma escritura maravilhosa, na primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, e o versículo 18 e 19, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Diga essa expressão comigo: resgatados. Diga: do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Diga assim: a minha salvação não custou prata e ouro, custou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Diga bem alto isso: sangue de Jesus. Quando o diabo vier atacar a tua vida, você diga para ele: eu fui comprado com o sangue de Jesus. O diabo respeita o sangue de Jesus. O diabo tem medo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Diga comigo bem alto: o sangue de Jesus tem poder. Eu já vi muitos lugares, eu tenho visto na minha vida, em muitos lugares, a Bíblia diz que é no nome de Jesus que nós expulsamos os demônios. Mas eu já vi muito lugar, muita gente clamar o sangue de Jesus e o diabo cair por terra. Poderoso, poderoso, poderoso é o sangue de Jesus. Aleluia. O diabo sabe o valor desse sangue. Que sangue precioso saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Sangue precioso, sangue glorioso, sangue vertido, sangue inocente, sangue sem a contaminação do pecado. A Bíblia diz que Ele é poderoso e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. O sangue de Jesus é que lava o coração e a alma do pecador. É o sangue de Jesus que lava a minha alma e a sua alma. Ele não lavou apenas, não, continua lavando. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, sim, força nesse sangue.
E Jesus, há poder sim no bom Salvador. Da cruz. Romanos, o capítulo 5 e o versículo 8 diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco. Ainda tem gente que fica querendo pedir: oh Deus, o Senhor tem que me provar que me ama. Ah, deixa de ser tonto. Deus não tem que provar mais nada para mim e para você. Ele já provou. Aleluia. Será que alguém me ama? Deus já provou o seu amor para com você. Você é amado de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Deus prova o seu amor. Ele não somente disse eu te amo, não, ele já provou. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. A segunda mensagem que nós encontramos aqui hoje, que me chamou a atenção nesta ilustração das crianças aqui. A primeira é a mensagem da cruz vazia. Parece que eu fico vendo as mulheres chegando e diz: cadê o corpo de Jesus? A cruz estava vazia. A segunda mensagem é a mensagem do túmulo vazio. Na mensagem da cruz vazia, nós vemos ali a nossa salvação. E na mensagem do túmulo vazio, diz-nos a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, de madrugada, lá foram as mesmas mulheres e acharam a pedra revolvida do sepulcro. A pedra estava removida. Quem foi que removeu a pedra, hein? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que foram os anjos. E quando a Bíblia não diz, eu prefiro ficar com o que a Bíblia... Essa é uma pergunta que eu quero saber. Senhor, quem foi que removeu aquela pedra? O Senhor mandou um querubim, um serafim, ou foi aqueles dois anjos mesmo? Quem foi que removeu? Ou o Senhor mesmo removeu? Como é que foi isso aí? A Bíblia não diz que foram os anjos. A Bíblia diz que quando as mulheres chegaram, os anjos estavam assentados sobre a... E elas entraram no sepulcro, estavam tão aflitas, ansiosas, que entraram no sepulcro, e a Bíblia diz que eles eram homens, eram dois anjos, com vestes resplandecentes. Elas nem viram nada disso, e entraram, voltaram, e um dos anjos disse: por que que vocês buscam Jesus, o Nazareno, entre os mortos? Ele não está mais aqui. O vivente dentre os mortos. Por que buscais o vivente dentre os mortos? Ou seja, ele morreu. É verdade, a cruz está vazia, sinal de que ele morreu. É verdade que ele foi sepultado. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, mulheres: saiam por todo o mundo e anunciem esta palavra: ele ressuscitou. A morte não pode contê-lo, o inferno não pode contê-lo. Ele ressuscitou, e diz-nos a Bíblia Sagrada, e nos indica que quando ele ressuscitou, ele desceu até as partes mais baixas da terra,
e arrancou das mãos daquele que pensava que tinha algum poder as chaves da morte, do inferno, e ele brada dizendo: mais tarde é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, anunciai a todas as nações, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está em Jerusalém, ele ressuscitou e está aqui nesta noite. Ele está aqui aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele diz: eu estarei no meio deles. Aonde Jesus está? Ele está aqui nessa noite no nosso meio. Será que você pode glorificar não o Jesus da cruz, mas o Jesus ressurreto pelos séculos dos séculos? Levante a sua mão e dê um brado de vitória hoje. Ele ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão, ou ao caso contrário? A morte e o inferno foram vencidos pela mensagem do túmulo vazio. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a promessa, esta é a mensagem do túmulo. A mensagem do túmulo vazio mostra para mim e para você de que, além de que somos salvos, ele prometeu que, da mesma maneira como ele ressuscitou, um dia todos nós ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, por isso vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei. A qualquer momento desse, a trombeta vai tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e vamos para encontrar com o Senhor nos ares. Quem tem essa esperança viva nos seus corações, glorifique ao nome do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Na mensagem da pedra, da cruz vazia, nós vemos a nossa salvação, e na mensagem do túmulo vazio, nós vemos a vida eterna. Assim como ele ressuscitou, assim como o seu corpo não pode ser encontrado lá no túmulo em Jerusalém, um dia muitos irão procurar os restos mortais dos crentes, e quando chegarem lá não encontrarão nem pó. E alguém vai olhar e dizer: o que aconteceu com os crentes? Sumiram os corpos dos crentes. O que aconteceu? Alguém vai se lembrar da mensagem do túmulo vazio e diz: assim como o túmulo do mestre está vazio, eles também ressuscitaram, agora não mais em um corpo corruptível, mas num corpo incorruptível. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Não, crente não tem medo de morrer, não. Morte para o crente é lucro. Morte para crente é lucro. Crente que tem certeza da salvação e da vida eterna, ele não tem medo de enfrentar a morte, não. Ele sai desta vida para uma vida muito melhor. A Bíblia diz que, na verdade, nós passamos da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Com Cristo você nunca perde nada. Quando terminar essa vida, começa
a do céu. Aleluia, glória a Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos mostra que a salvação e o plano da salvação foi perfeito. Deus se agradou, nossos pecados estão perdoados, e no túmulo vazio nos mostra de que um dia também nós vamos ressuscitar para a vida eterna com Deus, e vamos estar para sempre com o Senhor. Fiel são estas palavras, e nesta noite eu quero que você saia daqui com esta convicção: na cruz vazia você tem a certeza que os seus pecados foram perdoados, e no túmulo vazio você adquire a certeza de que você está fadado para ter uma vida eterna com Deus. Eu quero que você dê a melhor salva de palmas que você puder dar para Jesus. Essa é a Páscoa, essa é a nossa Páscoa. Aleluia! Esta é a Páscoa dos cristãos. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite.